Oi, amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. A paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, eu sou a Má Souza. Pessoal, quero muito agradecer, primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade de estar mais uma vez aqui, falando do meu testemunho, contando o meu testemunho, compartilhando com vocês o milagre que Deus fez na minha vida e na vida do meu filho, José Caleb. E gostaria também de agradecer a minha amiga Brisa pelo convite, né, pela confiança. Muito obrigada, amiga, desde já. Pessoal, meu testemunho é muito grande, eu vou tentar ser breve. Peço que vocês fiquem aqui comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, que muitas pessoas precisam ouvir esse testemunho e saber do poder de Deus. Em 2016, pessoal, eu descobri que eu estava grávida. A gravidez era um sonho para mim, para o meu esposo. A gente sempre disse que queríamos logo ter um filho. E eu me casei em fevereiro de 2016 e em agosto eu descobri a minha gravidez. Eu descobri bem cedo, né, pessoal? Eu não tive nenhum problema na gestação, foi tudo bem tranquilo. Eu fiz meu pré-natal, tudo direitinho. Precisei tomar uma injeção diferente, porque o meu sangue, o do Jonas, era O. E por esse motivo, a minha médica, ela me informou que eu precisava tomar uma injeção para que o meu filho não viesse nascer com algum problema, por conta do nosso sangue ser o mesmo. Então, pessoal, foi um pouco difícil, né? A única dificuldade que eu tive na gestação foi essa, porque foi um pouco difícil pra gente achar esse medicamento. Aqui na cidade onde eu moro, não tinha. Eu rodei aqui procurando, mas não encontrei. Eu precisei ir até uma outra cidade para achar esse medicamento. E graças a Deus eu consegui, eu tomei. E a médica me informou que eu tomando não teria nenhum problema. Então eu fiquei em paz quanto a isso. Pessoal, eu não era aquela grávida de estar sempre indo ao médico, me consultar, ou de sentir dor, nada disso, pessoal. Eu só fui mesmo para o hospital, nos dias de exame, né, fazer os exames que a médica pediu, e no dia do parto. Fora isso, pessoal, eu não fui me consultar com o médico, eu não fiquei indo em hospital, porque até então eu nunca senti nada, não sentia cólica, não sentia nada que precisasse ir até o médico. Então, por isso eu digo, né, gente, a minha gestação foi super tranquila, porque muitas mulheres precisam estar sempre no hospital e eu não precisei. Eu completei as 41 semanas e chegando de um culto, a minha bolsa rompeu. Confesso que quando eu completei os 9 meses, eu tive um pouco de medo do parto, medo do que poderia acontecer. Mas eu acredito que isso seja natural. Acho que todas as mulheres na reta final sentem um pouquinho de medo. E aí, pessoal, a minha bolsa rompeu. Eu fui levada ao hospital. Chegando lá, eu fui tratada muito mal. A enfermeira me examinou e disse que não era porque a minha bolsa tinha rompido que o meu filho estava para nascer, que poderia demorar um pouco. Então, que não era para eu ficar fazendo show, nem gritando, nem fazendo showzinho. Por quê? Porque eu não estava com nenhum dedo de dilatação. Aí, pessoal, eu super tranquila, fiquei aguardando, né, a minha internação. Me internaram já bem tarde da noite, né, porque de madrugada, na verdade, eu fui internada. Porque eu cheguei no hospital, eram umas 11 horas, mais ou menos, né, fui internada. E após ser internada, foi quando começaram a induzir meu parto, né. O médico foi até o meu quarto, me examinou e falou a mesma coisa que aquela enfermeira havia falado. Que eu não estava com dilatação, mas que a partir dali ele iria induzir o parto. Eu fiquei, pessoal, 2 dias naquele hospital, perdendo sangue e eles tentando induzir o parto, mas não dilatava. Eu sentia dor, porque eu senti todas as contrações muito forte, porém não dilatava de jeito nenhum, eu não tinha passagem. Pessoal, a minha família, praticamente todo mundo, minha mãe, minhas tias,
a maioria não tem passagem. Então minha mãe sempre dizia que nós não teríamos, nem eu nem a minha irmã, teríamos filho de parto normal, que seria cesárea. Mas eu achei que poderia ser diferente, né, pessoal? Então tudo bem, ficamos lá tentando induzir o parto, esperando a dilatação, mas nada. Pessoal, eu perdi todo o líquido que eu tinha. A minha barriga, eu fiz um barrigão. Fiquei com um barrigão bem grande nos 9 meses. Nossa, era enorme. Todo mundo que via minha barriga ficava impressionado. E sempre dizia, nossa, deve ter mais de um aí, porque não é possível. É muito grande a sua barriga. Por quê, pessoal? Tinha muito líquido. Apesar que o Caleb também era bem grande, né? Mas era muito líquido também. E eu perdi todo aquele líquido. A minha barriga chega murchou na hora. E eu perdi todo o líquido. Comecei a perder sangue. Eu informei a uma enfermeira que estava saindo muito sangue, que não estava saindo mais líquido, apenas sangue. Mas ela falou que era natural, que era normal. De repente, pessoal, eu comecei a sentir o meu corpo se queimando por dentro. Eu vi que tinha algo errado. E eu comecei a vomitar sangue. Novamente, eu chamei a enfermeira e mostrei pra ela, né? Falei que eu estava vomitando sangue, estava me sentindo muito mal, que eu precisava ter logo meu filho. Aquela enfermeira chamou o médico, ele novamente veio me examinar. Antes dele já tinha vindo muitos médicos me examinar, mas todos falavam a mesma coisa, que não tinha tido dilatação. Chegou apenas a um dedo de dilatação e não saía de um dedo. Aí, pessoal, o médico me examinou e falou pra mim que eu estava muito nervosa, que eu precisava me acalmar, que ele iria colocar um soro na minha veia pra dor passar, pra eu me acalmar. Ele fez isso, colocou o soro, realmente a dor passou. Porém, pessoal, eu percebi que o Caleb não estava mais mexendo, porque o Caleb, ele sempre foi muito agitado, desde o início da gestação, né, ele sempre foi muito agitado. E aí eu fiquei achando meio estranho. E aí eu perguntei pra enfermeira se era normal o bebê parar de mexer, né? E aí ela falou pra mim, não, mãezinha, fica tranquila, porque é normal. Na reta final, quando tá chegando a hora, eles costumam ficar bem quietinhos. E aí tudo bem, pessoal. De repente, pessoal, o Caleb virou. Eu senti ele girando na minha barriga, como se ele tivesse mudado de posição. Aí eu chamei a enfermeira novamente. Já tava até sendo um pouquinho chato, toda hora tava chamando, né? Várias companheiras de quarto tiveram filho. Eu vi várias saindo, várias entrando novamente. E eu lá, gente. E nada do Caleb nascer. Toda hora eu chamava, gente. Toda hora eu chamava, porque pra mim tinha algo errado. Eu só não sabia o que era, né? E aí eu senti o Caleb girando na minha barriga, como se ele tivesse mudado de posição. Aí eu perguntei pra ela novamente, enfermeira, o meu filho virou. Ele estava encaixado, mas ele desencaixou porque eu vi ele virando. E aí a enfermeira falou pra mim assim, mãe, isso é impossível. Não tem como a criança desencaixar. Aí eu falei, pois meu filho desencaixou, porque eu senti. Aí ela falou assim, não, mãezinha, você tá muito nervosa, eu acho que o bebê só chutou mesmo. Se acalma, fica lá, que daqui a pouquinho o médico vem te examinar novamente. E aí, pessoal, eu fiquei lá esperando. Aí, de repente, pessoal, eu senti uma vontade muito forte de ir ao banheiro. E eu fui, e na hora que eu me sequei, eu vi que saiu na minha urina um negocinho meio marronzinho. E aí eu peguei e comentei com as minhas companheiras de quarto, e aí elas falaram assim pra mim, nossa, pode ser que é o seu filho que fez cocô na sua barriga, porque o que será isso, marrom? Aí eu fui até a enfermeira novamente, né, fui até onde ela estava, não chamei ela, fui até lá, e falei pra ela, enfermeira, saiu um negocinho marrom na hora que eu fui fazer xixi, o que pode ser isso? Ela falou assim, ai mãezinha, isso não é nada, vai pro seu quarto e aguarde. Ela fez pouco caso. Eu voltei para o quarto novamente, mas como eu estava muito nervosa, muito preocupada, pessoal, eu não me deitei. Eu simplesmente fui até o banheiro novamente, comecei a fazer força para aquele negócio que saiu sair de novo, que até então eu não sabia o que era. E eu comecei a fazer força, e aí saiu um monte. Aí eu peguei um paninho, que eu estava com um pano, peguei aquele paninho, levei até ela e mostrei para ela. Falei, enfermeira,
saiu isso aqui. O que é isso? Ela ficou desesperada, me mandou para o quarto e eu ouvi ela ligando para alguém falando assim: doutora, precisamos levar uma mãezinha para fazer uma cesariana com urgência, emergência. E já foram me preparando, pegando as minhas coisas, já mandou eu deitar numa maca. Vamos, mãezinha, vamos, mãezinha. E eu, gente, o que tá acontecendo? E ninguém falava o que estava acontecendo. E eu já fiquei desesperada. Gente, o tempo todo eu estava acompanhada, tá bom? Talvez vocês estejam se perguntando: nossa, mas ela estava sozinha esse tempo todo? Não, pessoal, eu estava o tempo todo acompanhada. Porém, naquela noite, houve um erro de comunicação. Por quê? A minha amiga ia dormir comigo. Eu acredito que era minha amiga, eu não lembro direito quem era. E passaram pro meu esposo que ele poderia ficar aquela noite comigo, né? Porque provavelmente o Caleb ia nascer aquela noite, então ele poderia ficar. Ele acreditou e eu acreditei que ele iria poder ficar no quarto comigo. Então, a gente pediu pra minha amiga ir embora para ele ficar. Quando de repente foi uma enfermeira lá e falou que ele não poderia e mandou ele ir para a sala de espera, ficar lá aguardando. Aí, pessoal, na correria, eles me mandaram para a sala de cirurgia e não avisaram meu esposo. Só que meu esposo estava na sala de espera e viu, né? E aí ele foi atrás, perguntou o que tinha acontecido e eles informaram, né, que tinha que fazer uma cirurgia de emergência. E aí, pessoal, o que eu pensei? Pronto, agora vão tirar o meu filho, porque precisou tudo isso acontecer para o Caleb nascer, né? Eles vão fazer uma cesariana agora e pronto, vai acabar tudo. Mas, gente, não foi bem isso que aconteceu. Infelizmente, foi aí que começou a piorar a situação, né? O Caleb, pessoal, ele havia sentado, na hora que ele girou na minha barriga, que eu falei pra vocês, ele havia sentado pra fazer cocô. Aquilo que saiu na minha urina era o cocô do Caleb, entendeu? Então, por isso que o parto, a cesariana, tinha que ser rápida, porque ele poderia engolir. E também, pessoal, a minha pressão estava alta, por isso que eu vomitei sangue, né? Porque a pressão já estava muito alta. E me levaram, né, pra sala de cirurgia, foram me dar RAC, aquela anestesia RAC, né, que costumam dar nas cesarianas. Pessoal, quando aplicaram a RAC, eles estavam muito agitados, querendo fazer logo o parto, né, porque tanto o Caleb como eu estava correndo risco. Eles não viram se realmente a anestesia tinha pegado. Eles aplicaram a anestesia, esperou alguns minutos e já foram me cortando. Nossa, gente, eu não gosto nem de lembrar, não gosto nem de pensar nisso, porque foi horrível, né? Eles começaram a me cortar e foi desesperador. Eu comecei a gritar de dor, porque é uma dor insuportável. E aí a médica falou assim pro anestesista, né? Nossa, o que tá acontecendo? Por que ela tá sentindo tudo? Ela vai ter uma hemorragia. E aí ele falou assim, ó, vamos apagar ela. E foi quando eles me deram uma anestesia geral e eu simplesmente apaguei. Eu comecei a ouvir, pessoal, bem lá no fundo. Eu acredito que já fazia algum tempo depois do parto. Eu escutei bem lá no fundo eles conversando. E eu ouvi na hora que um rapaz disse assim, eu não lembro quem era o rapaz, não sei quem era, mas eu ouvi ele dizendo assim, nossa, mas ela estava com a pressão alta, não poderia ter dado uma anestesia geral, ela não vai voltar. E agora? E eles saíram do quarto e me deixaram com o enfermeiro. E aí, pessoal, quando eu vi eles conversando, falando que não poderiam ter me dado anestesia geral, que talvez eu não ia voltar e tal, eu comecei a gritar, eu comecei a tentar falar com eles, né? Eu tô voltando, gente, o que eu faço? Como é que eu faço para abrir meu olho? Só que eles não me escutavam, e eu não conseguia enxergar nada, nada, nada. E eu tentava falar, pra mim eles estavam me ouvindo, mas eles não estavam me ouvindo porque eles não me respondiam. Aí, de repente, eles saíram da sala, me deixaram com um rapaz, com um enfermeiro. E naquela hora, o Senhor começou a falar comigo. E o Senhor falou pra mim assim, Mayara, fala pra esse rapaz que eu amo ele. E que hoje eu entrego pra ele um presente. E aí eu chamei e falei o que o Senhor mandou. E aquele rapaz me respondeu, ele ama todos nós. E na mesma hora, o telefone dele tocou, ele saiu pra fora e voltou e falou pra mim assim, Mayara,
descansa, dorme um pouco. Eu acabei de receber uma ligação, a minha filha acabou de nascer. Dorme um pouco, descansa, que daqui a pouco você vai ver seu filho. Nesse momento, eu não conseguia ver ninguém, não conseguia ver nada. Eu estava apenas falando com ele. E as pessoas também não tinham me escutado. Então, para mim, aconteceu ali algo sobrenatural. Porque as outras pessoas não conseguiam me escutar. Mas esse rapaz me escutou e falou comigo. A gente dialogou. Aí ele saiu, depois ele voltou, me levou para uma outra sala. E nessa outra sala, eu escutava também as pessoas conversar, as pessoas saírem, ir para lá e para cá. Só que eles não me escutavam. Eu tentava falar, chamar a atenção de alguém e não conseguia. Para mim, era como se eu não estivesse ali. E aí, depois de um bom tempo, pessoal, eu comecei a ver uma luz. Depois de um bom tempo, eu comecei a ver uma luz, né? Tudo branco e uma luz. Aí eu falei assim, ai, graças a Deus eu tô voltando, né? Isso é um bom sinal. Já comecei a agradecer a Deus por eu estar voltando. E aí, realmente, eu voltei. E a primeira coisa que eu queria era meu filho na hora que eu acordei. E aí, um enfermeiro chegou em mim e falou assim, ó, mãezinha, seu filho está na maternidade com o papai. O papai está cuidando dele. Agora, você precisa se cuidar, ficar forte, para você ir lá amamentar ele, porque ele precisa mamar. E aí, eu me animei. Falei assim, ai, meu Deus, eu preciso ir logo lá, ficar com meu esposo, com meu filho, eu quero ver meu filho. E aí, eu falei pra ele assim, o que eu tenho que fazer? Aí ele falou assim, ó, fica quietinha aí, que você não pode levantar ainda. Daqui a pouco vão trazer seu almoço. Trouxeram meu almoço, pessoal. Eu quase não consegui comer, porque eu não tinha força. Eu estava muito fraca, eu perdi muito sangue. Então, eu quase não conseguia comer. Comi bem pouco. E isso, pessoal, era o quê? Por volta de umas 11 horas, porque eu tive o Caleb às 4h20 da manhã. Eu fui acordar umas 11 horas, mais ou menos, a hora que eu tava acordando. E, de repente, o telefone toca da onde eu estava. E uma enfermeira atendeu o telefone. Quando ela desligou o telefone, ela falou para esse rapaz que estava ali acompanhando, falou assim, olha, acabou de falecer uma criança que nasceu essa madrugada. Alguém precisa ir lá. Nossa, gente, na hora que eu ouvi isso, eu comecei a chorar, comecei a me espernear, comecei a gritar, falei, meu filho, já pensei que era o meu filho. E aí ele falou assim, não, mãezinha, se acalma, não é o seu filho está bem, como eu te falei, seu filho está com o papai dele, a criança que faleceu estava na UTI, fica calma. Começou a me acalmar, e eu me acalmei e esperei, né, pessoal? Quando foi às 3 horas da tarde, eu subi para o quarto. Quando eu cheguei no quarto, eu pensei que eu ia ver meu filho lá, me esperando no bercinho. Mas meu filho não estava. Tinha várias mãezinhas lá, 3 mãezinhas lá, com os filhinhos lá junto, do lado. E o meu filho não estava no berço me esperando, nem minha esposa estava lá em cima. Meu esposo estava lá embaixo ainda. Estava aguardando notícias. E aí eu falei assim, cadê meu filho? Falei pra enfermeira, cadê meu filho? Ela falou assim, daqui a pouco a médica vem te ver. Aí a médica foi até o quarto e falou assim, ó, mãezinha, o seu filho, ele ficou sem oxigênio, você perdeu todo o líquido e por isso ele ficou um pouquinho sem oxigênio. Ele está lá na UTI, está nos aparelhos, mas ele está se recuperando, ele está bem. Você não pode ver ele agora porque você não está em condições. Então, você só vai poder ver ele amanhã ou mais tarde. Agora, você não pode ir lá. Aí eu perguntei, mas o que aconteceu? Por que vocês demoraram tanto para fazer meu parto? E elas não sabiam o que falar, ela não sabia o que falar. Afinal, pessoal, aquela médica, eu não tinha visto ela durante a hora que eu estava internada, entendeu? Ela cuidava apenas das crianças que havia nascido, ela foi lá me informar do meu filho, então ela não tinha nada a ver com aquilo, tá bom? Aí ela falou pra mim que o Caleb havia nascido sentado, entendeu, gente? Ele realmente tinha virado sentado, ele nasceu sentado, tiraram ele pelo bumbum, então não tinha como o Caleb nascer normal. Jamais, pessoal, o Caleb ia nascer normal, né? Então, o Caleb meio que sentou, fez o cocô pra me avisar, né? Ele sentou pra me avisar que ele precisava sair o mais rápido possível. Ele tava já ficando ali agoniado ali dentro, sufocado, acredito eu, né, pessoal? E aí, eu estava muito fraca mesmo, gente. Eu não aguentava comer, eu não aguentava tomar banho sozinha, nada eu fazer sozinha. No outro dia de manhã, que eu consegui ver meu filho, naquele mesmo dia que ele nasceu, eu não consegui ver ele,
porque não deixaram eu ver. E eu fiz o escândalo, impedi, implorei, mas ninguém deixou eu ver ele, porque falaram que eu não estava bem, realmente eu não estava. Eu não estava bem mesmo, pessoal, eu não consegui ficar nem em pé sozinha. E aí eu acordei outro dia, a primeira coisa que eu fiz foi ver meu filho. Eu fui ver meu filho, depois do parto, eu não tinha tomado banho ainda, então eu tomei um banho rápido e corri pra ver meu filho, né? Chegando lá, gente, eu fui carregada, né, pela madrinha do meu filho até a UTI, porque eu não conseguia nem andar direito. E ela me carregou até lá. E, gente, foi uma emoção muito grande quando eu vi meu filho. Eu só agradeci a Deus por ele estar ali. Apesar de eu não ter visto ele da maneira que eu queria, porque ele estava ali cheio de aparelhos. Então, eu fiquei desesperada quando eu vi ele nos aparelhos. Eu não sabia qual era a gravidade, né, como que ele estava realmente, se ele estava sentindo alguma dor, né, aparentemente ele não estava, porque ele estava bem quietinho, mas mesmo assim eu fiquei em choque, fiquei desesperada. E aí eu não pude pegar ele, né, não podia pegar, fiquei apenas olhando ele ali naquela incubadora, e foi assim, pessoal, os dias que eu fiquei no hospital, fiquei acho que por 3 dias lá, e nesses 3 dias foi assim, eu ia lá ver ele, no horário de visita, que eu podia ver, eu ia ver ele, mas não podia amamentar nem nada. E aí, pessoal, chegou o dia da minha alta, eu não queria ir embora, fiz um escândalo novamente, porque eu queria muito ficar lá, não queria ir embora sem meu filho. E precisou meu pai ir lá no hospital para conversar comigo, porque eu não queria ouvir ninguém, eu não queria saber de nada, eu não queria sair de lá. E as enfermeiras falavam para mim assim: mãezinha, você precisa ir, porque tem outra mãe precisando do leito, o hospital está cheio, olha como está cheio de gente, você está vendo quantas mãezinhas tem, a gente precisa da sua cama. E aí eu comecei a entender que eu precisava ceder aquela cama que outra mãezinha precisava, não poderia ser também egoísta, né, gente? E aí eu entendi. E eu vim pra casa muito triste, chorando muito, mas todos os dias eu estava lá. Pessoal, minha cesariana não foi linda, não foi perfeita. Eu vejo algumas mães que tiveram cesárea, né? Nem dá pra ver praticamente, quase não dá pra ver. A minha não, a minha ficou um pouquinho feia, porque eu acho que eles também, né, por causa da pressa que eles estavam, né, por causa do desespero que eles estavam também. Então, não foi uma coisa bem feita. Até hoje eu sofro um pouquinho porque eu sinto muita dor nos meus pontos, né, onde foi o ponto, eu sinto muita dor ainda. E eu ia, pessoal, mesmo assim, todos os dias. Eu ia de manhã e ficava até a noite lá. Eu ficava no hospital esperando os horários de visita para poder ir lá ver ele, amamentar ele. Nossa, a primeira amamentação também foi muito emocionante, né? Quando eu vi que ele começou a pegar o peito, isso foi uma vitória para mim. Eu comecei a ver que realmente meu filho estava se recuperando. E eu cheguei até a questionar a Deus muitas vezes, sabe? Eu falei assim: Deus, porque eu tô passando por isso, né? E o Senhor teve que me mostrar que eu tava passando por aquilo, mas que era da vontade dele, né? Eu tava passando por aquilo. Eu passei tudo sozinha, gente. Foi tudo sozinho que eu passei. O mais sofrido foi sozinha, porque eu precisava passar por aquilo sozinha. Até no dia que o Caleb, à noite, que o Caleb nasceu, aconteceu esse reboliço todo para eu poder estar sozinha no quarto. Então, é porque era para eu passar sozinha, né? Não era com meu esposo, não era com a minha mãe, não era com minhas amigas, nem com a minha irmã, com ninguém. Era sozinha. E lá na UTI eu me deparei com 2 coisas que mexeram muito comigo. Que foi uma criança que faleceu, né? Eu tive que ver a mãe, o pai ali chorando e sofrendo a dor, a perda de um filho, né? Que é uma dor, nossa, que eu não consigo nem imaginar. E eu fiquei me colocando no lugar deles ali naquele momento. Falei: meu Deus, obrigado, porque meu filho tá melhorando. Todos os dias que eu venho aqui, eu vejo ele um pouquinho melhor, né? E também eu vi 2 mãezinhas conversando. Uma falou assim pra outra: eu não vou vir mais aqui, eu desisto. Todos os dias que eu venho, eu nunca vejo uma melhora, ele só piora, ele só piora. E a outra falou assim: se você não vir, aí que ele vai piorar mesmo. Porque ele tá lutando ainda, porque você tá vindo todos os dias. Ele tá vendo que você tá aqui, por isso que ele tá lutando. Se você não vir mais, ele também vai desistir. E eu falei assim: meu Deus, o que eu tô reclamando? O Caleb tá melhorando. Eu tenho que levantar a mão pro céu e agradecer a Deus. E a partir dali eu comecei a ser grata, parei de questionar e comecei a agradecer. E aí, pessoal, o dia foi passando, o Caleb ficou um tempo naquele hospital. E aí eu recebi uma ligação falando que meu filho teve alta para eu ir buscar. Eu estava me preparando para ir ver ele e fui para vê-lo e trouxe ele para casa. Então foi uma vitória muito grande. Aí tava toda a família reunida esperando ele chegar, porque
ninguém tinha visto ele ainda, porque na UTI não podia tirar foto, então todo mundo tava naquela agonia para ver o Caleb, para saber se o Caleb tava bem, né, para ver como ele era, né, então o pessoal tava tudo ali reunido, aguardando o Caleb, ele foi bem recebido. Aí, pessoal, depois disso, o Caleb teve acompanhamento no hospital, no próprio hospital, né, por conta de ter ocorrido tudo isso na hora do parto, ele precisava passar no hospital com o médico de lá. E aquele médico, um dia ele virou para mim, pro meu esposo, e ele falou assim, ó mãe, o seu filho, por conta de tudo que aconteceu, ele provavelmente vai ter sequelas, ele não vai falar, ele não vai andar, ele não vai ser uma criança normal, ele vai ter atraso, na escola ele vai ter muita dificuldade, né, para aprender, e aquilo ali me entristeceu. Mas, pessoal, eu sempre tive na minha mente, no meu coração, que quando Deus faz um milagre, uma obra, ele faz por completo, ele não faz pela metade. Porque Deus, ele é perfeito. E aí eu virei pra ele e falei assim, não, doutor, meu filho vai ser saudável, ele não vai ter nada disso. E aí ele falou pra mim assim, você é crente? Aí eu falei, sou pela graça de Deus. Aí ele falou assim, então amém. Mas olha, mãezinha, você vai precisar passar ele na fisioterapia. Ele vai precisar fazer fisioterapia para ele se desenvolver melhor. Vai ser 2 anos de fisioterapia, mais o acompanhamento comigo. E aí, pessoal, a gente fez 1 ano de fisioterapia, porque a gente começou a levar ele e os próprios fisioterapeutas falavam assim, mas o que essa criança está fazendo aqui? Essa criança é saudável, ele não tem nada. Outras mãezinhas também que iam levar seus filhos lá, que tinham sequelas, muitos tinham passado pela mesma coisa que o Caleb e realmente ficaram com sequelas. E elas me falavam, nossa, graças a Deus que ele não ficou, porque o meu ficou. E elas falavam assim, ele tá saudável, não precisa você trazer ele tá bem. E eu fiquei levando ele por 1 ano. Depois de 1 ano eu não levei mais, falei pro médico, ó, doutora, eu não vou levar, porque ele tá bem, ele tá se desenvolvendo. E aí eu não levei mais ele. E o médico também ficou muito surpreso. Toda a consulta que o Caleb ia, ele falava assim, nossa, Caleb, como você está esperto. Ele também ficou muito surpreso com o que Deus fez, com o milagre que Deus fez. E pessoal, hoje, o Caleb ele tá com 3 anos de idade, né? Tá quase para completar 4 anos de idade. O Caleb ele é uma criança muito feliz, uma criança muito saudável, uma criança que dificilmente fica doente, né? É bem difícil eu precisar levar o Caleb para o hospital. O inimigo luta todos os dias contra a vida do Caleb e contra a minha vida também, né? Muitos livramentos o Senhor já deu pro Caleb. E eu sei que muitos o Senhor ainda vai dar. Lá no meu canal eu conto um pouco dos livramentos que o Senhor fez na vida do Caleb. Porque eu sei que o inimigo ele não é feliz, ele não tá contente com isso, né? Porque ele queria mesmo me ver sofrer, né? Como uma vez me disseram, em uma igreja que eu fui, me falaram assim que uma pessoa desejou o mal do meu filho, a morte do meu filho. Uma pessoa fez uma obra contra a minha vida e contra a vida do Caleb, para o Caleb não nascer, para eu sofrer muito com a perda do meu filho. Então eu sei que vai vir muitas e muitas coisas ainda, mas eu sei que o Senhor é quem cuida de mim e dele, né? Principalmente dele, o Senhor cuida do Caleb. O Caleb ele tem um chamado, o Caleb vai ser um servo de Deus. Eu acredito, eu creio e eu profetizo todos os dias na vida do meu filho, que o meu filho vai ser uma bênção, que ele vai ganhar muitas almas para o Senhor. E eu ainda não contei para ele, porque ele ainda não entende. Mas lá na frente eu vou contar o testemunho dele para ele. Eu vou falar para ele o que Deus fez, para ele ser muito grato. Hoje eu falo para ele assim, filho, você é um milagre. Eu não falo o que aconteceu, mas eu falo para ele que ele é um milagre. E ele já entende. Ele fala, mãe, eu sou um milagre. Né, pessoal? Eu não sei qual é a situação que você está passando. Eu não sei se talvez você esteja assistindo esse vídeo num leito. Talvez você esteja enferma, doente. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil. Mas esse testemunho eu conto hoje para aumentar a sua fé. Para você não desistir, para você não desacreditar do poder de Deus. Porque o Senhor, ele é poderoso. E o Senhor, ele nos ama. Tudo acontece nas nossas vidas com a permissão dele. Se ele não permitir, não vai acontecer. Hoje, eu entendo isso. Eu sei que hoje, tudo que ele fez, tudo que ele deixou eu passar, eu e o Caleb, é para que hoje eu estivesse aqui nesse canal, no canal da minha amiga,
contando esse testemunho para você. Entendeu, gente? Então, pessoal, fique com essa mensagem, fique com esse testemunho. Que Deus abençoe muito a vida de vocês, tá bom? Se inscreve no canal, quem ainda não foi inscrito, inscreve no canal da amiga para ajudar ela, que esse canal é uma bênção. Eu estou muito feliz por poder participar desse quadro aqui de testemunhos, né? Eu sempre tô aqui ligadinha nos vídeos, assistindo todos os testemunhos, porque testemunho é muito importante para edificar a nossa vida, edificar a nossa fé, aumentar a nossa fé. Tá bom, pessoal? Um beijo no coração e que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês.